Fala, turma! Boa noite. Boa noite a todos. Todos aí bem-vindos, né? Mais uma aula aqui sobre Microsoft Azure. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um recurso muito bacana, né? Que a gente tem dentro do Azure, que é a parte de escalar máquinas virtuais de forma automática. Um recurso muito útil para os cenários de hoje em dia, né? Cenários onde a gente precisa escalar as aplicações de uma forma mais dinâmica, mais automática. E o mesmo vale, né? Depois que os meus recursos começam a estabilizar, começam a ficar com consumo baixo, ele automaticamente também removeu os recursos ali para que eu não tenha um custo sem necessidade. Então a gente vai bater um papo bem bacana nessa aula aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática como que faz essa configuração. Show de bola? Todo mundo ouvindo bem? Vendo aqui o laboratório? Só confirmem aí para mim que está tudo certo para a gente já dar o nosso start aqui. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá, turma. Então, primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, deixa eu só sair um pouco desse compartilhamento aqui e ir para um outro aqui, só para a gente. Cadê aqui? Só para a gente, primeiro, né, entender um pouco das dificuldades que a gente tinha no passado e como que esse recurso do Azure ajuda a gente a tratar esses problemas. Então, aqui, fazer aqui um ambiente bem simples aqui e comum, né? Então, tem lá, por exemplo, a minha aplicação, app1, e ali um app2 da vida. Então, primeira coisa que a gente já começa a ter de dificuldade nesse tipo de ambiente é a configuração, que aqui a ideia por trás dessa configuração, né, uma mesma aplicação rodando em mais de uma máquina, a gente tem ou por conta de ter uma alta disponibilidade, ou também para a gente ter um balanceamento de carga, né? Fazer com que as conexões sejam balanceadas entre as minhas máquinas para que eu não tenha, por exemplo, um problema de performance em uma das máquinas, porque só uma recebe as conexões. Então, a gente tem aqui essa configuração. Outra coisa que é importante para eu fazer com que essas configurações sejam balanceadas, né? Então vamos imaginar aqui embaixo aqui, eu tenho aqui o meu cliente que vai acessar essa aplicação. Então, para que esses recursos seja ali balanceados ali da forma correta, eu tenho que ter aqui na frente um balanceador de cargas. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o meu balanceador de cargas, né? O meu NLB. Então, tudo isso, quando eu trago para o ambiente on-premises, para configurações mais antigas, né? Eu estou falando de uma configuração, né? Onde eu tenho que subir a máquina 1, subo a máquina 2, instalo a minha aplicação, configuro o NLB, né? O NLB, nesse cenário, é ele que recebe a requisição do cliente e ele vai direcionando e balanceando essas conexões entre as minhas máquinas que pertencem a esse cluster NLB. Então, aqui eu tenho a construção das máquinas virtuais com a minha aplicação, a configuração da solução de balanceamento de carga para que esse cenário fique funcional. Só que aqui a gente tem um problema que no passado era um pouco difícil e também caro para a gente endereçar, que é o cenário, por exemplo, imagina que isso aqui é uma aplicação web. Não sei porque o vídeo está desligando aqui, mas vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui é uma aplicação web, e essa aplicação web é de um e-commerce. Então, a gente tem ali, por exemplo, o evento,
né, da Black Friday, onde a tendência das conexões é aumentar durante um período específico. No passado, para a gente endereçar essa configuração, o que que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá manualmente. Existia até aplicações que me ajudavam a fazer isso de uma forma mais automatizada, só que são aplicações extremamente caras. Então eu tinha que ir lá, subir uma terceira máquina, subir a terceira máquina, ia lá, colocava essa terceira máquina ali atrás do meu balanceador para que as conexões também fossem balanceadas para essa nova máquina para atender essa quantidade de requisições. Só que hoje a gente tem uma sazonalidade muito grande, porque às vezes subir uma única máquina, adicionar uma máquina, possa ser que não seja suficiente, possa ser que eu precise subir 3, 4, 5, 10 máquinas. E esse processo, a partir do momento que ele se torna um processo manual, fica muito complicado a gente conseguir fazer a gestão disso aqui. Sem dizer o agravante que a gente tem quando a gente fala de escalabilidade, que de repente o meu cluster de virtualização ali não tem a capacidade para subir uma quantidade grande de máquinas. Então eu teria que ali, por exemplo, ter que partir para a compra de hardware físico, aí tem a parte de entrega, ou seja, era um negócio que ele não trazia a dinâmica que os negócios precisam hoje. Sem dizer que depois que a gente passa por esse período de alta demanda, então, por exemplo, a Black Friday, a tendência são as conexões começarem a cair, as conexões começarem a diminuir. E aqui também entrava esse processo de remover esses recursos do meu load balance, remover as minhas máquinas virtuais, porque elas não são mais necessárias. Então a gente tinha um problema muito grande para fazer a gestão de tudo isso aqui, para eu fazer essa configuração, porque dependia de muitas atividades manuais. Só que a dinâmica que as empresas precisam hoje para se manterem competitiva, fazer essa gestão manual já não atende à necessidade, principalmente por conta do tempo que eu tenho para fazer isso. Imagina o tempo de você subir uma nova máquina, fazer a configuração, colocar atrás o load balance. Imagine se você precisar fazer esse cenário para uma quantidade grande de máquinas, mesmo sendo máquinas virtuais, que a gente tem os templates, mas ainda assim demandaria ali um tempo que às vezes para o negócio isso poderia impactar de forma negativa. Dentro do Azure, só fazer aqui uma limpeza aqui. Dentro do Azure, a gente tem um recurso chamado de Virtual Machine Scale Set. O que é isso aqui? É um conjunto de máquinas virtuais. Então, sim, continua sendo uma máquina virtual por trás, só que aqui é um conjunto de máquinas virtuais. Então, eu vou ter aqui embaixo aquele cenário parecido, onde eu posso ter aqui várias máquinas para minha aplicação. Então, aqui, a app1, app2. Só que diferente do que a gente tinha, né? Ou continua tendo, para quem ainda não utiliza esse recurso poderoso, né? Diferente do ambiente on-premise, onde muitas coisas eu teria que fazer de forma manual, o Virtual Machine Scale Set, ele vai me permitir trabalhar com um recurso que é o que torna, na verdade, essa solução extremamente poderosa, que são as roles. O que seria essas roles? Seria eu falar para o meu ambiente, para o meu Virtual Machine Scale Set. Então, lembra, o Virtual Machine Scale Set é um recurso dentro do Azure que é composto por um conjunto de máquinas virtuais. E dentro desse conjunto de máquinas virtuais, eu consigo criar regras onde eu especifico para o meu Virtual Machine Scale Set para que ele, de forma automática, cresça o ambiente ou diminua o ambiente. Então, eu posso, por exemplo, nesse cenário, criar uma regra, por exemplo, em cima de CPU, onde eu falo que se a CPU tiver acima de 80%, para que ele
suba novas máquinas virtuais dentro do meu Virtual Machine Scale 7. E o interessante é que isso vai ser feito de forma automática, sem eu precisar intervir, sem eu precisar fazer configuração nenhuma. Automaticamente ele vai lá e sobe uma máquina virtual a partir do momento que esse threshold é alcançado. E o mesmo vale também quando eu precisar diminuir a quantidade. Então, imagina que eu tinha duas máquinas, a CPU bateu 80%, ele foi e subiu uma máquina a mais. Beleza. Só que foi um boom que teve ali no momento e o ambiente começou a estabilizar. Então, também consigo criar regras falando, por exemplo, ó, quando a CPU voltar ali abaixo de 40%, você remove uma máquina virtual ali do meu ambiente, ali do meu Virtual Machine Scale 7. Então, tudo isso ele vai fazer para a gente de forma dinâmica. Ele vai crescer quando o threshold for atendido. Então, esse tanto crescer quanto diminuir, eu consigo, inclusive, especificar a quantidade de máquinas. Então, por exemplo, ó, quando atingir 80%, sobe duas máquinas. Por exemplo. Ah, quando atingir 40%, tira duas máquinas. Então, eu consigo especificar ainda a quantidade de máquinas que eu vou trabalhar. E isso não só para CPU, eu consigo fazer isso para outros recursos também, para que ele, mediante aquilo, né, memória, por exemplo, ele possa tomar ação para automaticamente crescer o meu ambiente e automaticamente diminuir também ali o meu ambiente. Então, essa é a vantagem. E o mais interessante é que, lembra, quando eu preciso balancear conexões entre máquinas, eu preciso de um balanceador. Então, nesse cenário, eu vou ter aqui também o meu NLB. Então, eu tenho aqui o meu NLB, que a gente faz a configuração quando a gente está subindo aqui o nosso Virtual Machine Scale 7. Só que a vantagem aqui é que quando ele adiciona essas máquinas virtuais, ele já adiciona a configuração do NLB. Então, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu crio o meu Virtual Machine Scale 7, especifico as minhas regras e a partir desse momento eu não preciso fazer nada manualmente. Ele vai fazer para a gente tudo isso de forma automática, tanto crescer o ambiente quanto diminuir ali a quantidade de recursos que eu tenho no meu ambiente. Beleza, turma? Alguma dúvida até aqui? Que agora a gente vai pôr a mão na massa. Mas tranquilo aqui essa parte teórica, deu para entender a vantagem dessa solução poderosa, né? Principalmente essa dinâmica que ela traz para o meu ambiente. Porque não adianta só eu crescer o ambiente e não diminuir o ambiente. Então, ele vai ficar em cima das métricas. Ele tem as métricas que a gente estabelece, e em cima dessas métricas, ele vai aumentando os recursos, diminuindo os recursos, para que o meu ambiente como um todo, para minha aplicação, continue sempre ali com uma boa performance para atender os clientes. Show? Então vamos aqui para o portal agora. Só parar aqui. E vamos para o nosso portal. Beleza. Todo mundo enxergando aí o portal, né? Aqui o portal do Azure. Beleza. Então aqui no portal, aqui no search, se eu digitar aqui Virtual Machine, ele já traz aqui para a gente esse recurso chamado Virtual Machine Scale Set. Então vou selecionar ele. Eu não tenho nenhum, então vou criar aqui o meu primeiro. Aqui, né, o Resource Group que eu vou criar, onde que eu vou criar esse recurso, né? Vou colocar aqui o Resource Group aula. O nome do meu Virtual Machine Scale 7, isso aqui é interessante, é o nome do recurso Virtual Machine Scale 7, não é o nome da máquina virtual. Por quê? Como o acesso dos clientes é feito através do NLB, para mim, tanto faz o nome que ele vai dar para as máquinas virtuais. Então, aqui, ele vai setar um nome ali aleatório para a gente pode, inclusive, depois trocar esses nomes, enfim.
Mas ali é algo que eu não preciso me preocupar, porque os clientes, eles não conectam direto na máquina. Eles conectam no NLB, o NLB distribui a carga para as máquinas. Então, vou colocar aqui, Virtual Machine Scale 701. Vou deixar aqui nos Estados Unidos mesmo, mas tempo Brasil. Aqui a zona de disponibilidade aqui não precisa. Deixar aqui como flexível. Aqui na imagem, vou selecionar aqui o Windows Server 2022. Aqui, eu vou deixar uma máquina um pouquinho menor, só para não consumir muita coisa. Deixar aqui uma mais rápida, senão ele demora um pouco para subir. Beleza. E aqui, as minhas credenciais, que vai se transformar nas credenciais administrativas das máquinas virtuais que vão compor aqui o Virtual Machine Scale 7. Então, isso vocês nunca podem esquecer. Isso aqui por trás são máquinas virtuais que estão rodando. É que ela vai ter um conjunto de características específicas, que é o que a gente chama desse Scale 7, tá? Aqui, licenciamento. Aqui esse spot, só para explicar rapidamente, isso aqui é uma configuração que a gente tem para máquinas virtuais dentro do Azure para fazer lab. Quando eu configuro as máquinas para ser aqui spot, eu vou rodar dentro de um cluster lá dentro do Azure, que o Azure a qualquer momento pode desalocar a máquina para mim. Então possa ser que eu estou utilizando e ele desaloca, por isso que a gente usa só para lab. Só que o custo dessa solução é bem, bem menor. Então geralmente para lab. Aqui disco, beleza. Aqui a rede, onde ele vai subir essa máquina. Então, ele está criando aqui uma rede para a gente. E aqui está a mágica. Então, para eu ter um ambiente com Virtual Machine Scale 7 configurado de forma correta para que os meus clientes possam utilizar essa solução, eu tenho que configurar aqui um Load Balance. Então, vou configurar aqui Azure Load Balance. Eu não tenho nenhum, então vou clicar aqui em Create. Qual que vai ser o nome? NLB01. Aqui eu tenho que escolher esses clientes que vão conectar nessa aplicação que vai estar dentro do Virtual Machine Scale 7. Esses clientes, eles vão vir do mundo externo ou é um cliente da rede interna? Então aqui eu defino se vai ser interno ou externo. Então aqui eu vou colocar como interno, só para facilitar. Qual o protocolo que vai ser utilizado para fazer essa conexão? Então, se a gente está falando de uma aplicação web, TCP. Aqui, se eu vou configurar as regras de load balance e NAT, então não é NAT, é só load balance, e aqui a porta que a minha aplicação vai utilizar. Então, posso deixar aqui, por exemplo, essa porta padrão mesmo do HTTP, que é a porta 80. Poderia ser um HTTPS também, só que aí vai exigir configuração de certificado digital e tudo. Beleza. Create. Então, ele já vai criar esse NLB para mim. Próximo. Aqui está a parte de escala, tá? Aqui tá o segredo por trás dessa configuração. Por padrão, ele vem aqui com uma configuração manual. O que que significa essa configuração manual? Eu não vou ter thresholds, eu não vou ter as minhas regras para que ele cresça e diminua de forma automática, só que a criação das novas máquinas virtuais, é só eu aumentar de 1 para 2, de 2 para 3, e o resto ele faz sozinho. Só que se eu deixar como manual, ele não vai ter regras que vão falar quando ele tem que crescer e quando ele tem que diminuir de forma automática. Para isso, a gente tem aqui a configuração customizada, tá? Ah, mas e se eu esquecer e coloquei manual durante a criação do Virtual Machine Scale 7? Não tem problema, você consegue, depois da criação, mudar de manual para customizado. Então, vou colocar aqui em Custom. Aqui ele fala, tá? Preste bastante atenção que essa configuração aqui, tem muita gente que erra aqui nessa configuração e o ambiente acaba ficando com uma performance que não é interessante. Aqui ele está perguntando qual a quantidade mínima de instância. Qual, em outras palavras, qual a quantidade mínima de máquinas virtuais que eu vou ter dentro desse Virtual Machine Scale 7? Então, essa quantidade que eu defino aqui é independente da regra estar rodando ou não. Então, se eu colocar 5, significa que o meu Virtual Machine Scale 7 ele nunca vai rodar abaixo de 5 máquinas. Mesmo se eu tiver 5 e o threshold ainda estiver abaixo do que está configurado. Então, naquele exemplo que eu mostrei para vocês,
Se eu deixar aqui como mínimo 5 e a minha CPU continuar abaixo de 40%, ele não vai diminuir, porque eu falei que o mínimo é 5. Ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, que o mínimo é 2 máquinas, então ele não pode ficar abaixo de 2 máquinas, sempre tem que ter no mínimo 2 máquinas. E aqui a outra configuração que é extremamente importante, que é a quantidade máxima de máquinas que eu vou ter. Por que que isso aqui é importante? Algum de vocês já ouviu falar no termo memory leak? Coloca aí no chat se alguém já ouviu. Memory leak. Alguém já ouviu falar desse termo? Javier nunca, Alexandre não. Pode colocar sem medo, não é normal não conhecer isso aí. Prazer, não, essa foi boa. Não. Aí, ó, o Anderson matou. Vazamento de memória. Mas você não usou o Google, não, né, ô Anderson? O tradutor, né? Tô brincando. O que é esse memory leak, né? Esse vazamento de memória? É quando uma aplicação ela tem um erro na codificação que ela utiliza, porque aplicações escritas da forma correta, que não tem problemas, o que que ela faz? Ela pede a memória para o sistema operacional e quando ela não está utilizando, ela devolve a memória para o sistema operacional, para que ele possa utilizar para outros recursos. Então fica esse, estou usando, agora não estou, libero. Estou usando. Quando eu tenho um problema na codificação da aplicação em como ela vai utilizar a memória do sistema operacional, pode acontecer da aplicação estar utilizando a memória, quando ela não, agora não estou utilizando, ela não devolve aquela memória para o sistema operacional. O sistema operacional sempre fica com a memória alocada. Quando a aplicação precisa, ela vai lá, aloca outro pedaço da memória, ou seja, o consumo dessa aplicação em relação à memória só sobe, nunca desce. O correto, quando a gente olha um gráfico de utilização de memória por uma aplicação, o correto é ficar sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando existe esse memory leak por parte da aplicação, e a gente olha esse gráfico só sobe. Inclusive, é uma das maneiras da gente identificar o memory leak, porque o gráfico ele só vai subir, ele nunca vai baixar. Então, ele vai subir até esgotar a memória ali do meu sistema operacional. Com essa configuração de número máximo de instância, eu evito, por exemplo, que o meu ambiente comece a crescer desesperadamente por um problema da aplicação. Então, se eu deixar isso aqui sem nenhum valor, e a aplicação tiver problema de memory leak, o Virtual Machine Scale 7 ele não consegue identificar se é memory leak ou não. Ele vai olhar para a média de memória que está sendo utilizada pelo conjunto de máquina. Como essa média só vai subir, ele só vai ficar criando máquina, criando, 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 e isso não vai endereçar o problema de performance da máquina, porque só vai crescendo. Então, ele só vai subindo máquina, subindo máquina, subindo máquina. Então, quando a gente seta esse valor máximo, eu consigo especificar para o meu ambiente, ó, você só vai crescer até aqui. Você não vai crescer além dessa quantidade de máquina. Então, aqui, se eu deixar essa configuração dessa forma, eu estou falando, ó, meu ambiente ele sempre precisa ter pelo menos 2 máquinas e, no máximo, ele não pode crescer além de 10 máquinas. Ok? E aqui embaixo eu especifico aqui o threshold para o scale out, né? Para ele adicionar máquinas no meu ambiente. Então aqui o padrão ele já traz uma configuração falando que é 75% durante 10 minutos, ele vai aumentar de uma em uma máquina. Então, o ambiente nasceu com 2 máquinas, beleza? Atingiu 75% durante 10 minutos. Ele vai adicionar mais uma máquina, vai ficar 3. Ele continua lendo o ambiente. Se o ambiente continuar acima de 75% por mais 10 minutos, ele vai adicionar outra. E assim ele vai fazendo até o ambiente estabilizar. Então, aqui essa duração a gente consegue mexer também. Então, não quero esperar 10 minutos, eu quero uma duração menor. Isso, Wellington, na média, tá? Ele sempre vai pegar a média do ambiente. Então, se eu tenho 2 máquinas, a média das 2 máquinas. Se eu tenho 10 máquinas, a média das 10 máquinas. É sempre a média do ambiente. Ele não olha para máquinas individuais. Tá?
Show de bola. Então, aqui, só para a gente ver isso acontecendo rápido, apesar que eu vou deixar aqui no padrão, depois a gente mexe depois que tiver criado. Então, aqui, atingiu 70% durante 10 minutos, aumenta uma máquina. Scale in, para ele remover a máquina do meu Virtual Machine Scale 7. Quando a CPU atingir 25%, ele vai diminuindo de uma em uma máquina até chegar no mínimo, que é duas máquinas. Ok? Beleza. Configurei aqui, Review e Create. Beleza, passou aqui na validação, Create. Então lembra, como eu coloquei no mínimo duas, ele já vai subir duas instâncias, duas máquinas virtuais para mim. Aí, a partir desse momento, ele vai começar a fazer a medição daquele threshold de CPU. Toda vez que a CPU tiver acima de 75% durante 10 minutos, ele vai criar uma máquina. E toda vez que a CPU estiver abaixo de 25%, ele vai remover uma máquina até chegar no mínimo, que é duas máquinas. Esse modo de orquestração a gente consegue, dentro da configuração do Virtual Machine Scale 7, fazer algumas orquestrações também. Eu vou precisar de configurações adicionais a nível da própria aplicação. Então, ao invés de eu ficar ali fazendo essa orquestração só em cima de máquina virtual, consigo também olhar para a aplicação, quantidade de conexões que a aplicação está abrindo, enfim. Beleza, ele vai fazer aqui o deploy para a gente, não demora muito. Ó, já ele está fazendo, lembra que, né? Ó, é muito rápido, já subiu. Se eu clicar aqui por recurso, ele vai aqui, ó, lembra? Isso aqui é o nome do Virtual Machine Scale 7, não é o nome da máquina. E se eu clicar aqui em instâncias, aqui ele já subiu as duas máquinas para mim. Então, isso aqui são duas máquinas virtuais. Se eu clicar aqui, eu vou lá para a configuração da máquina virtual, consigo conectar nessa máquina virtual via RDP. É uma máquina virtual. Opa, voltei demais. Aqui, instância. Então, ele criou duas aqui para gente. E se eu for aqui na configuração de scale, é onde ele tem a regra, né? Então, tá customizado, não é manual. E aqui está a regra que a gente definiu. Média, 75%, mínima, 25%, quantidade de instância mínima, a máximo, a padrão, ok? Então, para a gente ver isso funcionar, como não tem nenhuma aplicação rodando, não tem nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui nas configurações da minha regra, e eu vou aqui, e eu vou diminuir isso. Aqui é legal também que conforme, é que a gente acabou de subir o ambiente, ele ainda não teve essa métrica, mas aqui é legal que ele inclusive, mas eu nem sei qual é a média. Aqui ele vai mostrar para a gente a média que já está sendo utilizada. Então isso aqui pode ser uma base para a gente fazer a configuração. Ok? Então, aqui, para a gente ver isso acontecer rápido, eu vou falar para ele crescer quando a porcentagem atingir 2% durante um minuto. Deixa eu ver. 2%, um minuto, ele dá até um aviso, né, que o período é muito curto, mas é que eu quero ver isso acontecer. E aqui, né, o tempo que ele tem que esperar para ele subir mais uma máquina. Então, ele espera um minuto, tá acima do threshold, sobe uma máquina. Quando que ele pode subir uma máquina de novo? Depois que passar aqui mais um minuto. Update. Só dar um refresh. Eu só vou pegar essa regra. Opa, não atualizou? Vamos lá. 2, 1. Update. Agora sim. Agora eu vou pegar esse aqui e eu vou colocar aqui. Não, deixar assim mesmo que ele já não vai. Acho que essas máquinas não atingem essa porcentagem. Vamos aqui para a instância. Então, daqui a pouco a gente vai ver, né, ele começar a subir novas máquinas aqui. Deixa eu só ir acompanhando por aqui para ver. Não entendi, tá voltando para 75, por quê?
Ou se não, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar e... Tô achando estranho porque que ele não subiu aqui ainda. Tá, deixa eu tentar de novo aqui, vai. 2, 1, aumenta, beleza, update. Beleza. Aí voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Essas máquinas. Eu acho que é por isso aqui, ó. 1, 2. Não é engraçado. Deixa eu adicionar uma outra, vai. Current Resource, VM, porcentagem de CPU, 2%, 1, ADD. Vou ver se fazer por aqui, se fica mais, se vai mais rápido. Aqui, 2, 10, instance count, métrica. Eu não sei por que ele não está deixando aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Manual, save. Ah, é verdade, pessoal. Olha eu comendo bola. Eu não tô dando save, né? Boa, o Ivan oh, boa, Ivan. Salvou a pátria. Tava esquecendo de dar o save, né? Se der o save, é que eu dou o update, mas não tava dando o save. Boa. Cadê? E ali parece que eu já vi, inclusive, ele já dando aqui uns. Beleza, ó, tá num valor acima, beleza. Agora tem que acontecer. Só ver um negócio aqui se realmente tá. Cadê? Métricas. CPU. Ó, beleza. Tá 13, então tem que começar a subir as instâncias. Olha lá, ó, começou. Então, notem que eu não fiz nada. Então, ele está começando, ele está vendo que está acima daquele threshold e ele está começando a subir aqui a quantidade de máquinas para mim. Se eu for lá no balanceador que ele criou para mim, se eu vim aqui dar um NLB e for aqui em Back-end Pulse, você vai ver que automaticamente ele já subiu a outra máquina aqui também. Então, toda essa parte de configuração ele faz automaticamente. Ele sobe a máquina virtual e ele configura a máquina virtual também de forma automática lá no meu NLB. Porque não adianta nada ele subir uma nova máquina e a máquina não está configurada no NLB. O NLB nunca vai jogar a conexão para aquela máquina nova. Então, ele já faz as duas coisas. Sobe a máquina, configura a máquina ali dentro do nosso NLB. De novo.
Ó, começou a subir outra, porque eu coloquei o threshold lá embaixo, né? Então, tá consumindo, ele tá subindo e tá indo embora. Agora, se eu pegar e fazer aqui o processo para diminuir, então vou pegar aqui, vou voltar esse cara aqui para 75 e esse aqui eu vou falar que se tiver abaixo de 2% durante 1 minuto. Update e save. Agora ele tem que fazer o processo inverso, né? Agora ele tem que começar a remover ali para a gente as máquinas virtuais. Tá rodando. E ele vai começar a remover até chegar naquele valor mínimo que a gente definiu para ele, né? Que são 2 máquinas. Então tem que esperar passar aquele período, né? 1 minutinho, para ele começar a diminuir aqui as máquinas para a gente. Agora aqui, pessoal, tem uma coisa que é extremamente interessante. Eu fiz uma aula na semana passada e perguntei, só que eu tô vendo uma galera também aí nova. Quem aqui está me acompanhando no Instagram recentemente? Só dá um eu aí, só para eu ver que vocês estão aí na pegada. O Wellington, o Denis, o Anderson. Show de bola. Eu tenho falado muito sobre essa questão da certificação Microsoft, principalmente Azure, não ser a coisa mais importante para a nossa carreira, tá? E não é que eu estou falando que certificação não é importante sim. Só que não é a coisa que vocês mais deveriam se preocupar. O que deveria se preocupar é realmente num conhecimento mais avançado, nas atualizações que o Azure libera. Por quê? Essa questão aqui do Virtual Machine Scale 7 é um exemplo muito bom para a gente dar. Ó, começou a diminuir já. 3, daqui a pouco vai para 2. Esse é um conteúdo, né, o recurso Virtual Machine Scale 7, ele é um conteúdo que é cobrado nos treinamentos preparatórios para certificação e, consequentemente, é cobrado nos exames de certificação. Beleza? Então, tudo isso aqui que a gente viu tem nos treinamentos preparatórios para certificação e vai cair no exame coisas relacionadas aqui ao que a gente viu. Só que qual é o problema? Quando o profissional ele não corre atrás de atualização, não corre atrás de um conhecimento mais avançado, fica limitado só no que o exame pede, quando ele for utilizar esse recurso numa empresa, num ambiente produtivo, ele não vai conseguir. Aí talvez você esteja se perguntando, mas pô, como não vai conseguir? É tão simples, eu subo, configuro as regras, como que não vai conseguir? Olha só que interessante. Quando eu criei o Virtual Machine Scale 7, vamos ver se ele já diminuiu aqui para a gente. Ó, agora já voltou para o ambiente normal. Quando a gente está criando um Virtual Machine Scale 7, vamos criar aqui um novo. Aula, teste. Beleza. E a gente vem aqui para o sistema operacional. O sistema operacional aqui, a imagem que eu estou utilizando é uma imagem padrão do Windows Server 2022. Beleza? Imagine o cenário onde você subiu o Virtual Machine Scale 7 com as 2 máquinas, que foi o que a gente viu. Beleza? Subi o Virtual Machine Scale 7 com 2 máquinas. Aí eu fui lá manualmente, porque isso é possível. Eu fui lá manualmente. Isso seria o que um profissional que não conhece esse recurso mais avançado, ficou limitado só no que a certificação ensina, iria fazer. Ele iria lá na máquina virtual, conectaria na máquina virtual, instalaria a aplicação. Então, fiz isso numa instância, iria na segunda instância e faria a mesma coisa. Então, está lá o meu ambiente, 2 máquinas virtuais, a aplicação rodando, atrás do NLB e tudo certinho. Minha aplicação começou a ficar super utilizada, começou a atingir o threshold para subir novas instâncias. O que ele vai fazer? Ele vai subir uma nova máquina virtual, certo?
Vamos lá, preciso que vocês participem para vocês entenderem a diferença de um conhecimento de certificação versus um conhecimento do dia a dia. Então, fui lá, subi o Virtual Machine Scale 7 com no mínimo 2 instâncias, 2 máquinas, conectei manualmente em cada uma das máquinas e instalei a aplicação. O meu cliente está batendo no NLB e está sendo balanceado para as 2 máquinas, beleza? Só que agora o meu threshold de crescimento automático foi atingido. Ele vai subir uma nova máquina, que foi o que a gente viu aqui. Só que como que ele vai subir essa nova máquina? Ah, o Wellington matou a charada. Ele vai subir uma máquina com sistema operacional limpo, que é o que eu estou falando para ele configurar. Ou seja, ele vai subir uma máquina, tá? Por incrível que pareça, às vezes parece óbvio, mas a gente já pegou muito erro de configuração, porque o NLB, ele não olha para isso. O NLB, ele balanceia a carga. Ele não vai ficar olhando se tem aplicação, se não tem. Então, a gente já pegou vários erros onde o cliente começa a ser direcionado e a aplicação não está lá. Então, o cliente não acessa a aplicação, dá um erro. Mas porque ele foi direcionado por uma máquina que está com o sistema operacional limpo, não tem aplicação lá. Aí a gente entra para o conhecimento mais avançado, para um conhecimento além do que a certificação cobra. Que a certificação, isso aqui que a gente viu, já é o suficiente para você acertar todas as questões relacionadas à Virtual Machine Scale 7. Só que quando você for configurar isso para uma empresa, e aí? Então, quando a gente está criando o Virtual Machine Scale 7, aqui, vou colocar aqui qualquer coisa. Aqui a gente tem essa configuração, então aqui ele vai pegar as principais, então tudo imagem limpa. Então eu tenho aqui a opção de clicar aqui em ver todas as imagens e eu tenho a opção de utilizar a minha própria imagem. Então isso aqui no ambiente produtivo, como que seria? Eu vou lá, preparo uma máquina virtual para ser o meu template. Eu vou pegar essa imagem, vou transformar ela num VHD. Com base nesse VHD, eu vou subir aqui para dentro do Azure, para dentro do meu repositório pessoal. E quando eu for configurar o Virtual Machine Scale 7, ao invés de eu falar para ele pegar uma imagem limpa, eu vou falar para ele pegar a minha imagem, que eu já tenho a aplicação configurada, já está tudo definido, já está tudo certinho. Então, toda vez que ele for crescer de forma automática, ao invés de pegar uma imagem limpa, ele vai pegar a imagem do meu template, que já tem a aplicação configurada. Posso criar uma em produção? Pode. Essa imagem pode ser no próprio Azure, essa imagem pode ser no Hyper-V, que o Hyper-V já vai te dar o VHD, pode ser no VMware, só que aí você vai ter que converter o formato do VMware para VHD, tá? Você pode criar em qualquer local, desde que quando você suba para cá, ele só aceita VHD, então tem que ser um VHD. Beleza? Então são esses pequenos detalhes que eu estou tentando mostrar para a galera que faz total diferença na carreira. Que sim, existe uma diferença entre o conhecimento para passar em exame de certificação e existe o conhecimento para o dia a dia, para as atividades que nós iremos executar ali na empresa. Porque a certificação é um conhecimento mais superficial. Só que quando eu vou para dentro da empresa, aquele conhecimento superficial já não é o que eu vou aplicar no meu dia a dia. No entanto, que quando a gente já conhece um pouco mais das soluções, quando a gente vai estudar para um exame, tem muita gente que fala, pô, mas você já conhece tanto, você vai estudar para fazer um exame? Claro que eu vou. Por que que eu vou? Porque tem coisas que é cobrado no exame que é feito de uma forma, só que no ambiente produtivo a gente faz de outra forma.
Então, eu tenho que ir para o exame com a mentalidade do exame. Só que essa mentalidade, o inverso é verdadeiro. Quando eu vou para o ambiente produtivo, eu tenho que esquecer um pouco da certificação, porque lá as coisas são diferentes. Então, primeiro cria a imagem. E depois, VMS partindo da minha. Exatamente. Primeiro eu tenho a minha imagem customizada, com a minha aplicação, com as configurações, variáveis de ambiente, tudo configurado. Depois que está tudo pronto, eu levo isso para o meu repositório dentro do Azure, e quando eu for criar o Virtual Machine Scale Set, eu aponto para a minha imagem, e não para a imagem limpa, default do sistema operacional. Você pode pegar uma imagem de um servidor funcionando e transformar exatamente, que é geralmente o que a gente faz. Então, vamos imaginar que a gente pegou um projeto aqui para subir uma nova aplicação e essa aplicação vai estar dentro do Virtual Machine Scale Set. O que que a gente faz? Pega uma máquina e instala a aplicação nessa máquina. Então, uma máquina produtiva, já é uma máquina que já está rodando a aplicação. Aí eu transformo essa máquina em um template. Então, todas as outras vão ser criadas de acordo com o que a gente configurou na primeira máquina. Beleza, Alexandre? Então, é dessa forma, pessoal, que a gente utiliza esses conhecimentos mais avançados, mais aprofundados. E isso eu estou dando o exemplo do Virtual Machine Scale 7, mas isso se aplica para quase tudo. O que o exame cobra, quando a gente leva para o ambiente produtivo, é diferente. Por isso que hoje a gente tem muitos profissionais certificados em Azure que estão buscando recolocação no mercado, que estão desempregados. Por quê? Porque na hora que precisa mostrar um conhecimento que a empresa precisa, não vai conseguir passar numa entrevista técnica. Porque aquele conhecimento dele está muito voltado para exame de certificação. Só que aquilo para um ambiente empresarial, corporativo, principalmente para empresas de médio e grande porte, é um cenário bem diferente mesmo. Não é nem tanto só isso, tá, Alexandre? Não é nem tanto a questão da prática, é a questão do conteúdo mesmo, tá? O nível de profundidade que é exigido numa certificação é uma profundidade superficial. Só que no ambiente produtivo, principalmente para empresas maiores, cara, eu preciso de um conhecimento avançado, principalmente no Azure, que, cara, o Azure é um mundo à parte. Então, eu preciso desse conhecimento avançado. Sem dizer na parte de atualização. Não sei quem participou da aula da semana passada, mas eu trouxe um recurso novo da Microsoft, que é o Microsoft Entra Private Access. Por isso, por esse recurso ser um recurso novo e extremamente útil para as empresas hoje, agora, é um recurso novo. Isso só vai entrar na certificação e, consequentemente, em treinamento preparatório para a certificação daqui a um ano, mais ou menos. Só que as empresas já vão precisar disso agora. Então, a certificação, por isso que eu falo, certificação não é tudo. É importante, com toda certeza. Só que não pode parar no conhecimento superficial da certificação, principalmente em atualizações do Azure. O Azure hoje, praticamente toda semana tem uma novidade. Se não ficar atento a essas novidades, fica para trás. Se ficar esperando essas novidades aparecerem em treinamento de certificação, você vai esperar um ano e meio, que é o período que a Microsoft atualiza isso para dentro do que é cobrado nas certificações. Só que o mercado não vai esperar para isso. Beleza? Agora, quem gostaria? O Javier tirou as palavras da minha boca. Quem gostaria de ser acompanhado durante um ano inteiro com aula todas as semanas, trazendo esses conteúdos mais avançados, trazendo essas atualizações, explicando a diferença dessa atualização para um recurso que já está legado, mostrando todas essas configurações na prática, passo a passo. E também é claro que quem quiser tirar a certificação também tem um conteúdo para a certificação. Só que ali é um ano para a gente unir a certificação mais o conhecimento do dia a dia. A certificação mais esses recursos novos que a Microsoft traz para dentro do Azure, esses recursos que também são atualizados, são melhorados. Então, se você quer dar esse passo e ser acompanhado durante um ano, a gente tem a nossa comunidade
Azure Expert. Só compartilhar aqui, só para explicar para vocês o que é essa comunidade e como vai funcionar. Então, tá aqui a nossa comunidade. Então, primeiro, essa é uma comunidade onde o aluno vai ter acesso por um ano com a possibilidade de fazer a renovação. Então, aqui dentro da comunidade, a gente tem aqui a aba de comunidade, que é onde o pessoal vai postar dúvida, pedir alguma dica, pedir alguma orientação. Então, aqui é uma comunidade mesmo, tá? Com todo mundo participando, e claro, eu participando ativamente para ajudar, tirar dúvida, direcionar. Aqui na parte de Classroom, a gente já tem uma trilha de treinamentos aqui pronto. Inclusive, esses primeiros 5 treinamentos são treinamentos que são preparatórios para certificações. Aqui a Z900, aqui a Z104, a Z800, a Z801 e a Z305. E aqui alguns outros conteúdos relacionados à nuvem. Então, aqui você vai acompanhar todo o conteúdo de apoio de base para que você possa aproveitar da melhor maneira esse um ano de experiência dentro dessa comunidade. E não somente isso, todo conteúdo novo que a gente lançar de Azure, seja um workshop, seja um treinamento, seja uma imersão, tudo que for relacionado a Azure, os alunos dessa comunidade eles vão ter acesso também. Para participar ao vivo, para assistir a gravação depois, vai ser tudo postado aqui. Então, tudo que for lançado referente a Azure, enquanto o aluno estiver dentro da comunidade, ele vai ter acesso aqui sem precisar fazer inscrição, sem precisar pagar, sem precisar fazer nada. Então a gente vai ter muito conteúdo aqui para frente. E para acompanhar tudo isso, a gente tem o nosso calendário. Então, aqui no calendário é onde a gente vai colocar quando vai ter treinamentos novos, quando vai ter workshops novos, e aqui também a gente vai ter dentro da agenda todas as aulas semanais, porque toda semana a gente vai ter uma aula, principalmente para falar de atualizações, de novos recursos no Azure, aprofundar em coisas que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Então, aqui vai ter um calendário para que você possa se organizar e participar aqui de todos esses eventos. E junto com isso, deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que está acompanhando a aula que é prestador de serviço? Fala, não, eu não sou CLT hoje, eu sou prestador de serviço. E eu quero aprender mais do Azure para eu poder prestar esse serviço para os meus clientes. Tem alguém nesse cenário hoje? O Madison, hoje eu sou desempregado. Ó, eu sou os dois, eu sou consultor. Ó, show de bola. Então tem alguns aí que são prestadores de serviço ou os dois. E quem não é, é uma opção aí, ó. O Ivan, ele vai numa linha que eu gosto muito. Cara, eu sou os dois. CLT e eu quero levantar uma grana extra, eu vou fazer as minhas consultorias por fora, fora do horário comercial, final de semana, enfim. O que vai acontecer dentro dessa comunidade que vai ser muito bom para quem é prestador de serviço ou para quem quer levantar uma grana extra vendendo serviços aí de Azure ou qualquer outra coisa. Dentro dessa comunidade, a gente vai ter uma mentoria a cada 20 dias, onde vai ser uma mentoria focada em estratégia para vender serviços de TI na internet. Então, como encontrar as empresas, como atrair essas empresas, como vender esse serviço, como cobrar por esse serviço. Então, vai ser uma mentoria que vai ser a cada 20 dias, focada em estratégia para ajudar você a vender seu serviço. Para quem é prestador de serviço, para aumentar o faturamento, e para quem não é prestador SLT, mas tem esse desejo de fazer uma grana extra vendendo um projeto, também vai ter acesso aqui a essa mentoria com essas estratégias. Então, cada mentoria eu vou trazer uma estratégia para que vocês possam utilizar, para que vocês possam conseguir atrair clientes e vender os serviços de vocês aí para as empresas. Então, vai ser uma comunidade que a gente vai ter muita pegada técnica e para quem quer aproveitar esse conteúdo que está sendo aprendido e vender isso para outras empresas, principalmente porque a gente vai ver muita novidade. Então, é aquilo. A coisa mais fácil de vender é algo que é novo. Então, quem quer transformar esse conhecimento em uma renda, também vai ter opção aqui, onde a cada 20 dias a gente vai ter essa mentoria aí para a gente falar sobre estratégia de vendas.
E aqui a gente também vai ter um processo de gamificação. Então, os alunos que mais se destacarem, eles vão receber algumas coisas especiais aí que a gente está bolando aí para quem se destacar todo mês aqui dentro da comunidade, tá? Então, aqui o calendário para vocês acompanhar todas as atividades dentro do mês, incluindo as aulas semanais, mentoria, cursos que a gente vai lançar. Então, vocês vão ter acesso aqui para vocês poderem se organizar aqui através desse calendário, ok? Qual que é o valor de investimento para participar dessa comunidade? O valor de investimento é R$ 2.000 para você ter acesso durante um ano. R$ 2.000 podem ser divididos até em 12 vezes para você ter acesso a um ano. A gente fez uma oferta especial na aula da semana passada e eu vou estender essa oferta especial também para essa aula. Qual que é essa oferta especial? É R$ 500 de desconto. Então, ao invés de você pagar R$ 2.000 para ter acesso a um ano de comunidade, você vai pagar R$ 1.500 para você ter acesso a um ano de comunidade. 1.500 que pode ser dividido em 12 vezes. E também a gente vai liberar para quem fizer inscrição ainda hoje, além desses R$ 500 de desconto, para quem fechar hoje, se inscrever hoje, a gente também vai liberar uma mentoria individual por mês. Então, você vai ter 12 encontros individuais, eu e você, durante esse período de um ano da comunidade. Para que essa mentoria individual? Você pode utilizar para tirar alguma dúvida mais específica, alguma coisa que você não entendeu e você quer uma atenção especial para você entender de uma vez por todas. Pode ser utilizado para falar sobre carreira, então eu tenho uma boa experiência aí no mercado, então eu posso te orientar em relação à carreira. Ah, eu sigo por aqui, sigo por ali. Enfim, é uma mentoria eu e você para você utilizar da melhor maneira para que eu possa te ajudar a dar esses próximos passos. Então, essa mentoria individual por mês, total de 12, mais esses R$ 500 de desconto aqui para participar dessa comunidade é para quem fazer a inscrição hoje, tá? Eu vou colocar aí no chat o link aqui da nossa equipe no WhatsApp. Então, manda uma mensagem lá, fala que você estava participando da aula, que você se interessou para ter acesso ao desconto, para você ter acesso a essa mentoria individual e também o pessoal da minha equipe, eles estão orientados a filtrar o perfil de cada aluno que tem interesse aqui na nossa comunidade. Por que filtrar o perfil? Porque a gente está liberando alguns bônus personalizados, que são outros treinamentos que, fazendo o levantamento do perfil de vocês, a gente consegue identificar o que vocês precisam para potencializar ainda mais a carreira de vocês. E todos esses bônus serão entregues gratuitamente para quem fizer a inscrição hoje. Então, entre em contato, a equipe vai fazer algumas perguntas para entender o seu perfil, para que possa montar um pack personalizado de bônus para otimizar e acelerar o crescimento da sua carreira. Show de bola? Deu para entender? Alguma dúvida? Beleza, show. Essa agenda aqui a gente vai começar a rodar a partir do dia 1º de fevereiro. Quem entrar agora já vai ter acesso a todo esse conteúdo para já ir assistindo. Tem bastante material aqui já. E a partir do dia 1º a gente já vai começar a colocar os eventos aqui dentro do calendário para que vocês possam acompanhar e participar ao vivo. Ah, não deu para participar ao vivo? Beleza, todo o conteúdo ele é gravado, você pode assistir a gravação depois. Beleza? Então tá aí essa oportunidade para vocês terem um conhecimento de Azure, para quem quer tirar certificação, e o principal, para quem quer ter um conhecimento mais avançado, se manter sempre atualizado quando o assunto é Azure. Então tá aí R$ 1.500 que podem ser divididos em 12 vezes para você ter acesso a um ano de comunidade, tá bom? Me formei no passado em redes, computadores e também tem as Z900. Estão iniciando estudo para a Z104. Fora isso, estava pensando em fazer pós em Cloud Computing. Será que vale a pena na sua visão? Cara, eu vou ser sincero para você. Nesse seu momento agora, eu não faria agora, após, tá? Eu não faria agora. Porque o que acontece? É, Esse seu nível que você está falando é um nível iniciante. Já tem a Z900. Cara, a Z900 é fundamentos. Isso, o mercado não reconhece isso. Então, você está começando agora. Se você encaixar uma pós, o que vai acontecer?
Você vai ter uma baita, dependendo, é claro, vai depender muito da onde você vai fazer, enfim, se a universidade é de renome, enfim. Mas o que que vai acontecer? Você vai ter após, sem ter uma experiência e uma expertise na solução. Seria o Azure ou qualquer outra solução de cloud. Então, isso, e tem muita gente nesse cenário que é pós-graduado lá em cloud e tudo e está desempregado. Mas por quê? O mercado hoje ele vai cobrar muito a questão de experiência. O mercado de TI sempre foi assim, né? No entanto, que, cara, há um bom tempo, né, a certificação, o conhecimento avançado, ele é muito mais visto do que uma faculdade, porque sabe que na faculdade você não vai aprender, enfim. Então, nesse seu cenário, eu não partiria por uma pós agora. Eu correria atrás de um conhecimento mais avançado, de certificações, um pouco mais de experiência, para depois fazer a pós, tá? A pós, cara, é show de bola. Só que para mim ela tem que estar aliada já com uma expertise para lá na frente você acabar não se decepcionando. Pô, mas eu já tenho a pós aqui e tudo e ganho pouco, não estou conseguindo uma boa oportunidade, beleza? Show de bola. Ó, esse é um tipo de conteúdo, por exemplo, que vocês podem utilizar naquela mentoria individual para fazer esse tipo de pergunta, aprofundar um pouco mais. Então vai ser algumas coisas bem bacanas aí que a gente tem separado. Show de bola, turma? Curtiram essa aula de hoje? Deu para entender a importância, principalmente o poder. Gente, é que eu não sei se vocês chegaram a ter que configurar essas escalas de aplicações manualmente. Isso dava muito trabalho. Vocês viram que uma solução extremamente poderosa e simples faz isso para a gente tudo de forma automática. Então, esse tipo de poder que a nuvem traz para a gente, só que a gente tem que ter a expertise, eu mostrei para vocês, para que a gente leve essas soluções para as empresas também. Legal? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Então tá aí a oportunidade, lembrando que essa oportunidade expira hoje, tá? Então é só para quem fizer a inscrição hoje para levar os R$ 500 aí de bônus, de desconto, levar uma mentoria individual cada mês e também esse pack de bônus personalizado que a gente está montando aí para os alunos, tá? Então tá aí mais uma vez o link para quem quiser chamar a equipe lá no WhatsApp. Toda semana vai ter aula. Tá, Alexandre? Toda semana a gente vai ter uma aula. Só que não necessariamente só desse tipo de conteúdo. Então, vai ter muita aula que a gente vai falar de atualização. Então, ó, gente, vamos fazer uma aula aqui, ó. A Microsoft lançou isso aqui, ó. Vamos ver como funciona, ó. É assim, vai ajudar nisso. Então, a gente vai falar muito, muito de atualização. Tem uma estimativa de quantas horas eu tenho de conteúdo de Azure na comunidade. Ó, o que já está pronto aqui, vou fazer uma conta por baixo, tá? São quantos aqui? São três, seis, nove. Nove. Ó, por cima deve ter umas 150 horas aqui de conteúdo, que já está pronto, que já está aqui para vocês poderem assistir. Então já tem bastante material. Só que lembra, a gente também vai ter as nossas aulas semanais. A gente também vai ter novos treinamentos. Então, por exemplo, eu estou terminando a gravação de todo o conteúdo da 305. Daqui a pouco eu começo a gravar a parte de segurança do Azure, a parte de conectividade, um pouco de DevOps. Então, são todos cursos que a gente já tem programado para esse ano que os membros da comunidade vão ter acesso a participar do ao vivo, ter acesso à gravação, sem pagar nada mais por isso, porque já é membro da comunidade. Então, tudo que for relacionado ao Azure, vocês não precisam se preocupar, vou ter que comprar? Não, vocês já têm acesso. Na DevOps, a gente vai falar um pouco da parte de CI/CD, a parte do Azure, o próprio Azure DevOps, como que a gente monta as pipelines dentro do Azure DevOps, falar um pouco de Kubernetes, né? O Azure
o AKS, né? O Azure Kubernetes Services. Então, a gente vai falar um pouco desse mundo de DevOps. A gente não vai entrar no mérito de desenvolvimento. Então, como que eu monto os meus pods lá com os Dockerfile. Não, a gente não vai entrar nesse mérito. É infraestrutura, tá? Terraform, ó, boa, levantado pelo Marcelo. Dentro dessa comunidade, a gente vai falar de Terraform, porque, para mim, hoje é um do grande gap que a gente tem no mercado. Então, o mercado está exigindo muita coisa de IAC, né? Infraestrutura como serviço, e o Terraform vem se destacando. Então, a gente vai falar também sobre Terraform, como que eu subo infraestrutura utilizando o código com o Terraform. Então, a gente também vai pegar esses pontos aí, tá? O DevOps, quando a gente vai começar, provavelmente no segundo semestre, tá? Porque nesse primeiro semestre de conteúdo novo que vai ter, a gente vai falar bastante de segurança, de Terraform, a gente vai falar de conectividade, fora os recursos novos que o Azure está desenvolvendo. Então, provavelmente o DevOps a gente começa a ver ali a partir do segundo semestre, tá bom? Show de bola, turma? Então tá aí a oportunidade. Quem quer se manter atualizado, DevOps, Terraform. Terraform é da hora, cara. Eu gosto pra caramba de usar Terraform. E é simples, não é nada de outro ponto. Não, a gente não vai falar de outras nuvens, tá, pessoal? Até porque eu conheço um pouco de AWS, GCP, OCI, só que a minha expertise mesmo é o Azure, tá? Então a gente vai focar só no Azure. Porém, quem já viu conteúdos relacionados a outros providers de nuvem, sabe que os recursos são praticamente os mesmos, as funcionalidades são praticamente as mesmas. O que muda é os nomes, algum detalhezinho ou outro, tá? Então, a partir do momento que você é expert em uma solução de nuvem, você vai conseguir usar outras tranquilamente. É que o nome vai mudar um pouco, mas os recursos são bem parecidos. Tá bom, ô Nathanael? Mas a gente vai focar, vai ser todo o conteúdo nosso vai ser em cima do Azure. Show? Beleza, então, turma. Então, tá aí. Chama a equipe no WhatsApp, troca uma ideia, vê os bônus personalizados que eles podem liberar para vocês. Estão com carta branca lá para montar o melhor pack de acordo com a necessidade que vocês tenham. Tá aí essa oportunidade, R$ 500 off, mais essa mentoria individual aí para aqueles que se inscrever ainda hoje. Legal? Então, vamos ficando por aqui. Bom que vocês curtiram aí o conteúdo dessa aula, um conteúdo extremamente importante aí para os nossos dias de hoje, né? Os cenários que a gente enfrenta. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.